Então, um bom dia a todos. Estamos chegando então no dia 3/7, praticamente aí 12 horas antes do fechamento do Cartola, tá? Da rodada 14. E vamos trazer então uma breve resumida aí na última rodada, como a gente sempre faz aqui. Então, na última rodada a gente fez 66 pontos, uma rodada que a média dos cartoleiros foi alta, e a gente ficou mediano, ficou bem na média junto com os cartoleiros. Nem muito acima, nem abaixo. Uma questão importante foi a valorização do nosso time, onde a gente vinha de 121 cartoletas, valorizamos mais ou menos 3 cartoletas, que sem dúvida serão importantes, tá, pessoal? Não para essa rodada, porque essa rodada é uma rodada não tão cara, tá? Mas para uma próxima rodada posterior pode ser bem interessante, tá, pessoal? Já vamos vender todo mundo aqui, vamos para a escalação aí no nosso time. Vou trazer, como vocês sabem, opções de 3 a 5 opções por posição, tá? E vamos começar aqui pela posição mais gloriosa do nosso time, aquela posição que mais nos entrega ponto e que mais vale a pena o maior investimento, tá? Começamos então pelo ataque, tá, pessoal? Dos jogadores que estão prováveis, tá? Hulk é sempre uma boa opção, né, pessoal? O jogador tem feito uma média aí, nossa, sempre tem feito uma média muito boa, mesmo participando ou não de gols. Ele é um jogador que chuta muito a gol, tá? E é uma boa opção para essa rodada. Gosto também de Wesley, pessoal. Aqui seria mais uma aposta, tá? Eu lembro que não tem clubismo, pois eu sou gremista, mas tendo em vista o atual cenário do Fluminense, o atual time do Fluminense, eu vejo o Wesley como uma boa opção. Sem contar que o Inter, né, ele é praticamente independente do futebol do Wesley. Então pode ser uma boa opção para essa rodada, tá? Gosto do Tiquinho Soares, pessoal. Baita opção para essa rodada. Tá desvalorizado, tá precisando pouco ponto para valorizar, tá? É uma excelente opção, tá? Elinho, pessoal. Baita opção para essa rodada. Eu acredito que a maioria dos cartoleiros vai com ele. Ele é um jogador que tem uma média básica excelente. Quando ele não faz a média, ele imita. Ó, fez 11 pontos, 8, 19 pontos. Baita jogador, pessoal. Vamos com Elinho. Primeira opção aí no nosso time, tá? Seguimos analisando. Eduardo Sacha, pessoal, uma opção ao Elinho, não vejo a dobra muito favorável, mas entre um e outro acho que é válido sim a gente ter. Mesma coisa que eu falei do Tiquinho, eu falo do Júnior Santos, né? Apesar dos últimos jogos não terem sido muito bom, ele é um jogador que sabe fazer gol, que logo vai desencantar novamente, tá? Um jogador que eu acho uma boa opção, tá, pessoal? É o Everaldo, tá? Baita opção para rodada. Vai pegar o ataque aliás, a defesa do Juventude. É uma defesa que cede muitos gols, tá? E acredito que se o Bahia tiver gol, certamente vai ter a participação no Everaldo, tá? Não precisa muito para valorizar. Vejo ele mesmo que não faça gols fazendo essa média básica de 4,11 pontos, que é o mínimo para valorização. Então é sim uma excelente opção, tá, pessoal? E uma coisa que me chama a atenção é se o Pedro vai jogar ou não, tá? Ele estava provável até hoje, mais ou menos era 6 da manhã, ele estava como provável, não sei o que pode ter acontecido, não achei notícias ainda sobre, mas se ele tiver disponível é sim uma boa opção, tá, pessoal? Mas a gente buscando aqui escalar nosso time, tá? Eu vou fechar minha posição, tá? Com o Wesley, tá? Mas, pessoal, vou ficar em análise até o último momento, tá? Eu tô pensando seriamente na possibilidade de botar um jogador do Botafogo. Botafogo que vem numa uma sequência boa, né? Uma sequência positiva. Vai enfrentar um Cuiabá que está na parte de baixo da tabela, bem melhor do que já foi no início, mas também ainda não 100%, tá, pessoal? Então pode ser sim uma boa opção, tá? Partimos ao meio de campo, pessoal, tá? Opções legais aqui. Eu vejo tanto o Lucas Moura quanto o Scarpa precisando de pontuações altas, né, para estarem valorizando. E como são jogos difíceis, se eles negativassem ou se eles ficassem com 1, 2 pontos, não seria surpresa para ninguém.
Então, pensando nisso, nesse quesito da valorização, tá? A gente não vai nos expor a eles, mas sim, são ambas duas excelentes opções, tá, pessoal? Diferente do Matheus Pereira. Matheus Pereira precisa fazer 8,60 pontos para valorizar, mas olha aqui a média, 7,15, 8,10, dois jogos inconstantes, aqui limitou com 19 pontos, tá? Então é sim uma boa opção. E vai ter um jogo favorável contra o Criciúma. Criciúma que vem de dois empates e uma derrota, tá? Matheus Pereira é sim uma boa opção, na qual tendo gols do Cruzeiro, certamente tem a participação dele, como ocorreu essa semana contra o Palmeiras, né? Outra boa opção para a rodada que eu gosto bastante é o Alan Patrick, tá? É uma questão 5.5, 8.9, 4.10. Jogador bom, o Inter tá precisando, vendo uma derrota e de um empate, tá? O Inter que tá precisando fazer uma pontuação aí acima tá precisando da vitória, na verdade, né? E vai pegar o Lanterna no campeonato que vem de 5 derrotas. Confronto favorável pro Inter, no momento que o Inter precisa, uma virada de chave, e eu acredito por isso o Alan Patrick, assim como o Wesley, serem boas opções, tá, pessoal? Vamos com ele em time. Demais opções, tá? Lucas Evangelista, uma opção legal. Garro, uma opção bem legal, pessoal, para essa rodada, tá? Jean Lucas é uma opção legal, mas antes dele eu prefiro o Tassiano, tá? Já vou falar do Tassiano. Tassiano é aquele jogador que tem uma média básica boa. Se o Bahia ganha, ele tende a mitar. Pode ver, duas vitórias do Bahia, duas mitadas dele, tá? Eu acredito que o Bahia é favorável para o confronto e pensando assim, então eu vou com ele em time, tá? Outra opção que também estava disponível até o último momento era o Everton Ribeiro, pessoal. Não sei o que aconteceu, assim como o Pedro, mas ele não está aqui. Então eu vejo tanto o Everton Ribeiro, uma opção primária, posterior o Tassiano e depois o Jean Lucas, tá? Mas são válidas todas as opções para esse jogo. E eu acho que sim, um deles a gente tem que ter no time, tá, pessoal? É uma pena a gente não conseguir escalar o Garro, tá, pessoal? No Garro aqui eu vejo um potencial de pontuação, um potencial de valorização, tá? Um bom jogador para rodar, tá? Vale a pena ficar de olho. Quem não quer se expor tanto, quem prefere aquele jogador que sempre faz a média básica, que sempre contribui de alguma forma, sem risco de sustos, é o Garro, tá, pessoal? Seguimos então o nosso time com os laterais, tá? Eu sempre vou deixar zagueiros pro final, porque zagueiros tem sido a posição menos privilegiada, a posição mais improvável, a mais difícil da gente estar acertando um SG, tá? Então vamos partir aos laterais, pessoal, tá? Boas opções, tá? Piquerez, pessoal, tem um jogo favorável contra o Grêmio. O Veiga foi expulso no último jogo contra o Cruzeiro, então eu acredito que ele assuma as bolas paradas, um possível pênalti, tendo em vista que o Gomes ainda está na seleção, tá? Vai jogar com o Grêmio que vem de três derrotas, um empate e uma vitória contra o Fluminense, o Lanterna, tá? Vejo ele como uma boa opção, por mais que o pode ser um jogo para gols para ambos os lados, tá? Eu vejo no Piquerez uma proposta de pontuação média básica não tão dependente, tá? Desse SG. Ele é um jogador que sem o SG ele vai fazer seus 5 pontos, mas se tiver o SG ele vai para 10, tá? Então pensando assim, ele é um jogador válido para essa rodada, tá? Eu vou com ele em time, tá? Assim como eu vou com o Capixaba eu não preciso falar dele, não preciso mostrar os dados dele. Um confronto positivo, um jogador positivo, tanto para SG quanto participação, tá? Então ele é o melhor lateral para a rodada é o Capixaba, tá? Outras boas opções, Esquivel, boa opção. Gilberto, uma opção legal, mas está muito valorizado, talvez por isso até não. Quem quer opções para valorização, pessoal? Eu gosto do Wellington, tá? Mais uma aposta. E assim como também gosto do Hugo. São essas as opções aí para rodada, pessoal. Vou partir ao goleiro, tá? Goleiro. Eu gosto do. O Everton mitou conosco rodada passada. Valorizou 1,30 cartoleta, só ele.
Mas nessa rodada, pessoal, eu vou com o Marcos Felipe, tá? Ele é o goleiro que mais tem defesas do campeonato, 41 defesas, tá? Se ele sempre tem feito uma média mais ou menos legal, vem de jogos negativos, mas eu vejo uma possibilidade de SG possível, tá? Dependendo de como o Bahia jogar, de como o Juventude também jogar, tá? Mas também de defesas, tá? Então, pensando assim, eu gosto do Marcos Felipe para a rodada, tá? Matheus Donelli, uma boa opção também para a rodada, tá? Léo Link, boa opção para a rodada. E são essas as opções, pessoal. Vou partir ao técnico, tá? Boas opções, tá? Gosto do Rogério Ceni, já vou escalar. Gosto do Kudê para a rodada. Pedro Caixinha, boa opção para a rodada. E uma opção um pouco mais ousada seria o Arthur Jorge, tá? Que também é uma opção. Então, pode ver que o valor do time não tá alto, sobrou bastante cartoleta. E vamos escalar então aí o nosso defensor, os nossos zagueiros, né, pessoal? A posição mais difícil aí até o momento do Cartola. Eu gosto de Kaká para a rodada, pessoal. O setor do Corinthians fez um jogo, ele vem de crise, tá na 19ª posição, é o vice-lanterna no campeonato, tá? A sequência dos últimos 5 são 3 empates e 2 derrotas, tá? Vai jogar contra o Vitória. Vitória que é um time de qualidade, pessoal, é o time do Mateuzinho, tá? O nosso meio-campo que brilhou muito e ainda vem brilhando, mas eu vejo o Corinthians fazendo um jogo que antes ele vai buscar o empate, tá? Do que propriamente dito a vitória. Então eu acredito uma constância do setor defensivo aí do Corinthians, tá? Pensando nisso, eu vou com o Kaká. Opções para valorização, pessoal. Tanto o Arboleda quanto o Alan Franco são válidos, tá? Eu vejo que o Atlético ainda não tá alinhado a tudo. Exemplo, ele tá na 5ª posição, mas se tu pegar os últimos 5 jogos, ele teve apenas uma vitória. Então é um retrospecto bem abaixo daquele Atlético Paranaense que começou o campeonato ganhando jogos, na ponta do campeonato, até mesmo líder, né, pessoal? Outra opção que eu também gosto é o Bastos, pessoal. Bastos, que é um jogador que vem fazendo pontos, 15 pontos, 10 pontos, 8 pontos, tá? Ele participa muito da bola aérea. Eu vejo ele uma opção tanto para pontuação quanto para até mesmo uma valorização, tá? Porque se ele fizer o SG, tá? Ele faz 5 pontos. Se ele participar de gols com o SG, ele vai estourar de novo. Então ele é uma opção legal pensando nisso, tá? Gosto do Pedro Henrique, pessoal. Até no momento é a opção que eu tenho em mente de pôr, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma opção legal aqui para estar indicando. Gabriel Xavier, pessoal, é uma opção legal. Eu acredito que bastante gente vai estar escalando ele no time, tá? É válido sim, tá? O Vitão, para mim, seria uma opção ao Robert Renan. Ele não consta aqui, mas certamente será o zagueiro titular do Inter, tá? E tendo o Robert Renan, eu vejo sim como uma boa opção para a rodada, tá? E vamos fechar lá, pessoal. Vamos escolher nosso capitão, tá? Desse time, tá? Eu tenho uma vasta preferência aqui pelo Elinho, tá? A gente vem de 3 rodadas que a gente escala Hulk ou Pedro e a gente vem acertado o capitão, tá? Naquelas rodadas, eles eram capitões prováveis, tá? Capitões que certamente fariam uma média básica boa ou alta, tá? E aqui é um pouco diferente. A gente vai com o Elinho. O Elinho é um jogador que ele é dependente do gol, tá? Então, pensando nisso, é uma aposta, é um pouco mais arriscado, mas é válido, tá, pessoal? Então eu falo isso porque, caso alguém queira continuar insistindo e talvez acertando numa média básica, eu preferi o Matheus Pereira, tá? Mas quem não arrisca não petisca, tá? Então Elinho é sim uma boa opção e tem tudo aí, um confronto favorável, um retrospecto bom, mitadas a favores que defendem, tá? A gente tá botando ele como capitão aí no nosso time. Pessoal, esse é o nosso time que vai postado a campo, tá? Para a 14ª rodada. Deixe nos comentários aí como é que o time de vocês vai a campo, quais são as opções de vocês, tá? Eu lembro que antes de fechar a rodada,
tá? Com mais ou menos 1 hora antes de fechar o mercado, eu vou trazer a minha formação atualizada nos comentários, tá? Porque aconteceu na rodada passada, o que a gente tem combinado, pessoal? Quando a gente faz vídeo com mais antecedência, exemplo, a gente faz um vídeo na terça para uma rodada que é no sábado, tá? A gente precisa trazer um vídeo de atualização. Porque numa semana, seja por causa de outras competições, por causa de treinos, pode acontecer desfalques e certamente acontece. Rodada passada, ela fechou na quinta-feira, se eu não me engano, tá? Aliás, ela fechou na sexta, e no sábado já tinha rodada. Então a gente fez um vídeo, tá? E nesse vídeo a gente não trouxe atualização, não postou o vídeo atualizado nos comentários. E posterior teve duas mudanças que impactaram favoravelmente na pontuação do time. Então, certamente alguém pode ter sido prejudicado. Em razão a isso, pessoal, eu vou trazer sempre antes do fechamento no mercado, seja um vídeo de atualização ou seja um comentário fixado nos comentários. Então, para você ter acesso ao comentário, pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo, indique os amigos e que seja mais uma boa rodada a todos. E bora de imitada aí outra vez.